Oi, gente, vamos ler mais um salmo juntos? Hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo 20, mais um salmo de Davi. E só para contextualizar antes da gente ler, esse salmo é praticamente uma oração que Davi faz a Deus, pedindo a proteção de Deus sobre um rei que estava prestes ali a entrar numa batalha. E a Bíblia vai dizer assim, acompanhem comigo: que o Senhor te responda no tempo da sua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. E se lembre de todas as suas ofertas e aceite todos os teus holocaustos. Te conceda o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, e dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao rei, e nos responda quando clamamos. Esse texto é uma oração, né? E que oração linda! Ela expressa exatamente o desejo, o anseio do coração de Davi ao desejar que esse rei fosse abençoado nesse momento aí de batalha. E talvez para nós que vivemos no Brasil, que estamos em 2026, talvez seja um pouco complicado entender algumas expressões que ele usa aqui. Eu vou fixar hoje no verso 7 que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. E pensando nisso, né, pensando no contexto em que Davi vivia, naquela época, nesse contexto, nessa realidade de guerras, os exércitos que possuíam o maior número de carros de guerra e de cavalos, né, de recursos para a guerra, eram os exércitos que eram considerados mais fortes, né? Aqueles que tinham muito mais chances de vencer as batalhas, aqueles que amedrontavam outros exércitos e outros povos. Então, quando Davi diz aqui, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, Davi está dizendo nessa oração para Deus: Senhor, algumas pessoas podem até confiar naquilo que eles possuem, podem até confiar nos recursos que eles têm, mas nós confiamos no Senhor. Eu entendo que a minha vitória, que a nossa vitória, que a vitória do rei, não vai vir de recursos, não vai vir daquilo que o próprio homem conquistou, mas vai vir do Senhor. Interessante que Davi não está dizendo em nenhum momento aqui que os recursos são desnecessários, são inúteis. E eu também acredito que não há problema nenhum conquistarmos recursos, alcançarmos vitórias, realizarmos sonhos e desejos do nosso coração, conquistarmos coisas e lugares aqui na terra, na nossa vida. Mas ele nos traz, sem dúvidas, uma reflexão muito importante. Porque tudo aquilo que nós conquistamos, todos os recursos que nós temos, não podem ocupar o lugar, não podem se tornar para nós a nossa fonte de confiança e de segurança. E é como se Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor, eles olham para aquilo que eles possuem, mas nós olhamos para aquele que possui todas as coisas. E Davi diz isso porque Davi entende que os carros podem quebrar, os cavalos podem cair, dinheiro pode acabar, a reputação, a influência, a posição, o status pode um dia não valer mais nada. Mas Deus continua sendo Deus. Ele nunca mudará, ele nunca falhará. Então Davi nos provoca esse reposicionamento. Tirarmos os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa segurança naquilo que é passageiro, naquilo que funciona hoje, mas que talvez amanhã a gente nem possua mais. E fixar os nossos olhos, a nossa segurança no Senhor. E ele diz mais, ele diz: nós confiamos no nome do Senhor. E a Bíblia sempre relacionou um nome à identidade. O que Davi está dizendo aqui para Deus é que, muito mais do que confiar naquilo que o Senhor pode nos dar, pode nos oferecer, pode fazer por nós, a confiança dele estava firmada, estava segura em quem Deus é, na própria identidade, no próprio caráter do Senhor. Isso é muito lindo, muito profundo. Sabe uma coisa muito importante para a gente refletir a partir desse salmo? É que muitas coisas que nós acabamos conquistando ao longo da vida podem se tornar esses carros e esses cavalos. Talvez os nossos carros e os nossos cavalos sejam nosso dinheiro, nosso relacionamento, seja uma carreira,
seja a influência que a gente ocupa nos lugares onde nós estamos. Mas e se todas essas coisas nos fossem retiradas? Será que nós ainda saberíamos dizer aonde está firmada a nossa confiança? E não tem como falar sobre isso sem eu me lembrar do divórcio. Em 2022 eu vivi a experiência do divórcio. Foi o momento mais difícil da minha vida e foi o momento em que eu perdi muitas coisas simultaneamente. Eu perdi casamento, eu perdi casa, eu perdi trabalho, eu perdi muitas coisas que eu tinha construído ao longo de muito tempo, tudo ao mesmo tempo, e eu me sentia assim, sem nada. Nesse momento Deus me deu uma nova chance de entender que apesar de ter pensado que eu tivesse perdido tudo, ou pelo menos muita coisa, eu entendi ali que tudo que eu precisava para recomeçar, para continuar, para permanecer, era do Senhor. E eu reconheço que por muito tempo eu depositei a minha segurança, a segurança da minha vida, em coisas que são passageiras. E eu precisei viver o processo até amadurecer e compreender que tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, coloca nas nossas mãos, são bênçãos. Mas nenhuma delas pode se tornar um Deus pra gente. Nenhuma delas pode ocupar um lugar que só Deus pode ocupar, que é o lugar de confiança e de segurança plena na nossa vida. Salmos 20 nos deixa essa pergunta: em quem ou em que nós temos depositado a nossa confiança e a nossa segurança? Que nós possamos responder essa pergunta com sinceridade. Porque ainda que a gente perca muitas coisas na vida, nós nunca perderemos o Senhor. Ele sempre estará perto e disposto para ser o nosso Deus. Se você puder depois, abre com calma Salmos 20. Leia, medite, reflita sobre isso. E deixa Deus falar muito melhor o seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!